As disputas políticas em torno do marco temporal se estendem mesmo depois da decisão de 2023 do Supremo de declarar a tese inconstitucional. O tribunal criou uma comissão de conciliação para tentar chegar a um consenso entre os que defendem restringir a demarcação de terras indígenas e os que refutam a tese. Mas 6 meses de discussões do grupo resultaram numa minuta do STF que não agrada a nenhum dos lados. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana tem também Isadora Rupp explicando quais as provas que pesam contra Jair Bolsonaro na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Tem Marcelo Montanini falando sobre o escândalo envolvendo o presidente argentino Javier Milei e uma criptomoeda, e tem também Antônio Mami comentando o caso dos artistas falsos no Spotify. O gabinete de Gilmar Mendes apresentou na segunda-feira um documento com sugestões de alterações na chamada Lei do Marco Temporal. A minuta do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é relator de pelo menos 5 ações sobre o tema, traz sugestões para acabar com o impasse sobre a legislação. O texto foi elaborado a partir de propostas feitas por integrantes de uma comissão de conciliação que foi montada por Gilmar para discutir o assunto depois de uma série de embates entre judiciário, legislativo e executivo sobre o tema. A minuta apresentada não é final, ainda está sendo discutida, mas ela mantém, entre outros pontos, o entendimento do Supremo que aponta que a proteção constitucional dos direitos dos povos originários sobre as terras não depende da existência do marco temporal. Bom, vale lembrar que a tese do marco temporal, refutada pelo STF em 2023, defende que o direito à terra indígena só deve ser garantido se ficar comprovado que, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, a área estava ocupada pelos indígenas, ou ao menos comprovadamente sob reivindicação deles. Outro ponto da minuta do Gilmar que suscitou uma intensa discussão é que ela prevê a possibilidade de exploração de recursos minerais em terras indígenas sem o consentimento dos povos afetados. A mineração poderia ocorrer a partir da autorização do Congresso e as comunidades indígenas não teriam poder para frear nenhuma extração. O texto também prevê que obras de infraestrutura e empreendimentos considerados estratégicos pelo governo possam ser realizados em terras indígenas sem a permissão de quem vive nesses territórios. A minuta foi elaborada a partir de 7 sugestões apresentadas por membros da Comissão de Conciliação, depois de mais de 6 meses de reuniões do grupo. O documento foi apresentado na segunda-feira, no encontro da comissão, que tem entre seus membros órgãos do governo, representantes do agronegócio, entidades de meio ambiente e lideranças indígenas. A audiência de conciliação de segunda-feira começou de manhã e terminou de noite sem consenso entre os pontos apresentados. Esses que eu citei aqui, de rejeição da tese do marco temporal e da permissão de exploração das terras indígenas, são os mais controversos. Mas o documento também traz propostas de mudanças no rito demarcatório, por exemplo, e da possibilidade de redimensionamento de terras já demarcadas. Ao ser apresentado na segunda-feira, o texto encontrou resistência de todos os grupos sociais e econômicos envolvidos. A minuta parece não ter agradado nenhum dos lados. A Frente Parlamentar da Agropecuária, também conhecida como Bancada Ruralista, representada na reunião pelo presidente do grupo, o deputado federal Bruno Lupion, do PP do Paraná, criticou na audiência a rejeição da tese do marco temporal, que, segundo Lupion, era o cerne de todo o embate que culminou na criação da Comissão de Conciliação. Para ele, a questão foi completamente esquecida. A gente não pode deixar sem nada, sem nenhum parâmetro, sem nenhum encaminhamento de o que pode até quando pode. Senão, a qualquer momento, a qualquer dia, seja em 2025, seja em 2050, podem lá requerer uma área. Mas quem parece estar perdendo nessa discussão desde o começo são os indígenas, em sua grande maioria alinhados ao fim do marco temporal. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que saiu da comissão em 2024 por divergências com a condução das discussões, se manifestou na segunda-feira rejeitando a minuta. O Maurício Terena, que é coordenador jurídico da APIB, disse para o jornal Folha de São Paulo que a situação é calamitosa. Esse texto é a expressão máxima de violência com os povos indígenas. Parece uma nova constituinte do capítulo dos indígenas, feita de maneira unilateral para usurpar seus direitos. Na sexta-feira, o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, indicou a deputada bolsonarista Silvia Waiapi, do PL do Amapá, para uma vaga titular na Comissão de Conciliação. A decisão foi questionada
porque o IOP nunca tinha participado de nenhuma reunião da comissão. O questionamento veio principalmente da parlamentar Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. A deputada mineira, que é suplente no colegiado e por isso não tem direito à fala nem voto, afirmou que pediu em 2024 a titularidade, argumentando que participou de mais de 75% das reuniões, ao contrário da maioria dos colegas titulares, que tem média de 6% de presença. A Célia Chacriabá foi impedida de sentar à mesa no encontro de segunda-feira no Supremo e se manifestou sobre o caso. Todo esse Brasil, aqui não é um roteiro de novela uga-uga que se pensa em fazer uma leitura de roteiro. Então, em deferência ao respeito de quem ajudou a construir, independente de lado, eu penso que uma proposta civilizada é uma proposta onde mínimo se respeita. Eu não preciso sentar na mesa, assim como também... Nessa fala, a Célia Chacriabá, que é contra o marco temporal, está se referindo ao fato de Silvia Waiapi, que é a favor do marco temporal, ter atuado na novela da TV Globo Uga Uga, de 2000. O IOP teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá em junho de 2024, por usar dinheiro público para fazer uma harmonização facial. Apesar disso, ela continua a exercer o cargo até que a cassação seja confirmada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A Célia Chacriabá falou também sobre a escolha da colega, que é indígena, para a titularidade. Eu digo que é violento e colonial porque a senhora é a única pessoa que vota publicamente em favor do marco temporal. Essa é uma estratégia porque poderia colocar qualquer um, mas o Congresso Nacional não. Quis usar a senhora, uma figura simbólica de ser uma mulher indígena. Então nós estamos aqui, em pleno século XXI, no ano de 2025, ano de COP, para dizer que vai votar, uma mulher indígena votar contra o direito do seu próprio povo. Não é direcionado para a senhora. Eu estou dizendo que essa é uma velha arma colonial de estratégia. Vocês que queriam essa... A escolha de Hugo Mota de dar a titularidade para Silvia Waiapi está em consonância com as decisões de Arthur Lira, seu antecessor na presidência da Câmara. O deputado do PP de Alagoas privilegiou ruralistas ao escolher os parlamentares que integram a comissão. 3 dos 4 nomeados por ele para participar do grupo são da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é completamente a favor da tese do marco temporal. Ou seja, o grupo de conciliação de partida já é desigual para os indígenas. O ministro Gilmar Mendes defendeu a minuta na segunda-feira, dizendo que seu gabinete elaborou um projeto que compatibiliza na maior medida possível as diferentes posições e preocupações externadas durante as reuniões e veiculadas nas propostas. A minuta do ministro vai ser discutida e alterada até o dia 24 de fevereiro. Uma sessão extraordinária foi reservada para o dia 27, caso a conciliação não seja atingida na próxima segunda-feira. Depois disso, o tribunal homologa o texto aprovado e ele segue para a avaliação do Congresso. A ideia de determinar um marco temporal para que povos tradicionais possam reivindicar determinado território se originou de uma decisão do próprio Supremo em 2009, quando o tribunal tratou da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, feita em 2005 pelo governo federal. No caso, que foi relatado pelo então ministro Carlos Aires Brito, o Supremo afirmou que a demarcação era constitucional e destacou que existiam provas de que os indígenas estavam naquela área na ocasião da promulgação da Constituição. O Supremo deixou claro em 2013 que a existência desse e de outros condicionantes mencionados no julgamento sobre a Raposa Serra do Sol não se aplicava automaticamente a outros casos de demarcação. Mesmo assim, a tese do marco temporal ganhou força. Desde a decisão de 2009 do Supremo, a tese do marco temporal passou a ser defendida pela bancada ruralista do Congresso e foi usada de novo em outras decisões de turmas do tribunal. Em 2017, no governo Michel Temer, a AGU, Advocacia Geral da União, editou um parecer em que defendia que o marco temporal seria aplicável a todas as terras indígenas do país, incluindo as já demarcadas. Na prática, o documento oficializou a tese e foi usado pelo governo federal para paralisar e tentar reverter demarcações. Associações indígenas como a APIB e acadêmicos consideram que estipular um marco temporal para as demarcações é inconstitucional. Para eles, a tese ignora o histórico de violências e remoções forçadas, às quais as comunidades estiveram expostas ao longo do tempo, do período colonial até os conflitos mais contemporâneos. Em 2023, o marco temporal se tornou objeto de discussões intensas na política brasileira. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a validade da tese em setembro daquele ano, considerando a interpretação inconstitucional.
O Congresso, em reação, aprovou no mesmo mês uma lei que estabelece a ocupação em 1988 como regra para demarcações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou trechos do texto, mas o Legislativo derrubou os vetos e a lei foi promulgada em janeiro de 2024. Partidos e associações entraram com ações no Supremo depois da aprovação da lei. Em abril de 2024, o Gilmar Mendes, que é relator desses processos, suspendeu a tramitação de todas as ações judiciais sobre o tema e propôs a negociação de uma conciliação sobre o marco. Foi assim que decidiu instaurar a comissão, para, segundo ele, tratar as controvérsias entre indígenas e não indígenas envolvendo interesses jurídicos, sociais, políticos e econômicos. A proposta de conciliação recebeu críticas de indígenas e de profissionais que defendem os seus direitos. A advogada do Instituto Socioambiental Juliana de Paula Batista disse em entrevista para o Nexo em agosto de 2024 que, em vez de suspender a lei aprovada pelo Congresso, o Supremo tomou uma medida inadequada para defender os direitos das minorias e coloca frente a frente partes adversas. Tudo isso tem como consequência postergar ainda mais os processos de demarcação, que são morosos. Toda essa indefinição do Supremo rejeitando a tese e o Congresso promulgando uma lei contrária ao entendimento dos ministros gerou insegurança jurídica e uma série de episódios de violência. A primeira audiência da Comissão de Conciliação no Supremo aconteceu no início de agosto de 2024 e, segundo a Juliana de Paula Batista, foi marcada por exemplos de violência institucional contra os indígenas, que por algum tempo foram impedidos de participar da reunião e, quando entraram no plenário, foram responsabilizados por violências sofridas. Isso porque a reunião aconteceu em meio a disputas por territórios reivindicados pelos Guarani Kaiowá. Uma área do Mato Grosso do Sul ocupada pelo povo indígena estava naquele momento sendo alvo de um cerco de fazendeiros, com jagunços ferindo indígenas à bala. Apesar de não serem novos, os conflitos ficaram marcados por esses impasses em Brasília sobre o marco temporal, que restringe a demarcação de terras e acaba incentivando a instabilidade e a violência, segundo ativistas e indigenistas. Na época, o marco temporal foi associado aos ataques no Mato Grosso do Sul. O Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, afirmou naquele mês que a instabilidade gerada pela tese tem como consequência não só a incerteza jurídica sobre as definições territoriais que afetam os povos indígenas. Ela também abre a ocasião para atos de violência que têm os indígenas como as principais vítimas. Para os especialistas ouvidos pelo Nexo, quando o Congresso aprova uma lei como a do marco temporal e o Supremo não a suspende, existe uma expectativa passada tanto pelos parlamentares quanto pelos ministros do STF de que as terras indígenas vão ser desfeitas. Assim, os ataques contra os povos aumentam. O Gustavo Vieira, que é presidente da instituição INA, Indigenistas Associados, disse para o Nexo que existe uma tríplice responsabilidade dos poderes nessa indefinição toda. Da União, que não demarca terras, e os processos se arrastam, do Congresso, que promulga uma lei com uma tese considerada inconstitucional, e do Supremo Tribunal Federal, que não age para a suspensão da legislação. Para a Juliana de Paula Batista, é difícil acreditar que o STF não tem lado depois da criação dessa comissão. Segundo ela, não se pode esmagar as minorias. Os indígenas estão buscando tutela contra o avanço das maiorias para que eles possam continuar existindo com dignidade. E a função do Tribunal Constitucional numa democracia é justamente essa. O Durma com essa volta já. Jair Bolsonaro foi denunciado na terça-feira pela Procuradoria-Geral da República por liderar uma trama golpista para se manter no poder depois de perder as eleições de 2022. No bloco de olho da política dessa semana, a Isadora Rupp fala o que pode acontecer com o ex-presidente. Isadora, quais são as provas contra Bolsonaro que aparecem na denúncia? Antes de falar do que aparece contra o ex-presidente da República, é importante lembrar algo que os professores de direito com quem eu conversei me disseram. Para receber uma denúncia, bastam indícios de materialidade. O que foi apresentado pela PGR traz uma narrativa coerente, com cronologia de datas, divisão por núcleos de atuação e outros elementos que são suficientes. Há uma série de troca de mensagens, documentos,
além da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que embasam a Procuradoria. Esses elementos também já estavam no relatório final sobre o caso apresentado pela Polícia Federal, encaminhado no final de novembro de 2024 para a PGR. Um desses documentos é o que ficou conhecido como a Minuta do Golpe, apresentada por Jair Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas para a decretação de estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O episódio foi relatado por Cid em sua delação, mas há outras provas, como uma mensagem que Bolsonaro recebeu por WhatsApp no dia 18 de outubro de 2022, com um documento do Word intitulado Suposta Minuta, que alegava interferências do Poder Judiciário no Executivo, o que justificaria as medidas extremas de decretação de prisão de Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Outro elemento que embasa a denúncia é um documento criado pelo general da reserva Mário Fernandes, que ocupava o cargo de secretário executivo na Secretaria-Geral da Presidência da República, chamado Punhal Verde Amarelo, um planejamento operacional para assassinar Moraes, além de Lula e seu vice, o Geraldo Alckmin. Esse documento foi criado no dia 9 de novembro de 2022. Quase um mês depois, ali no começo de dezembro, Fernandes imprimiu o arquivo em uma sala no Planalto. 40 minutos depois, a entrada de Fernandes foi registrada no Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente. A PGR cita na denúncia o papel dos envolvidos na construção e direcionamento de mensagens que passaram a ser difundidas em larga escala por Bolsonaro a partir de julho de 2021. Um dos materiais apreendidos pela Polícia Federal na residência do general Augusto Heleno, que era ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, foi uma agenda com a logomarca da Caixa Econômica Federal, com anotações sobre a fabricação de um discurso contrário às urnas eletrônicas. Uma das anotações, chamada Reunião de Diretrizes Estratégicas, enumerou 4 ações para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Há ainda várias trocas de mensagem entre os envolvidos, todos aliados de primeira hora de Bolsonaro. Agora, se isso vai se tornar prova suficiente para condenar alguém, essa é uma outra conversa. E Isadora, depois da denúncia, o que acontece? O Bolsonaro vai ser preso? O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 15 dias na manhã desta quarta-feira para que os denunciados apresentem as suas defesas por escrito. Em seguida, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide se a denúncia será aceita ou rejeitada. Se eles entenderem que há indícios suficientes de cometimento de crime, a denúncia é recebida e o ex-presidente Bolsonaro vira réu. E aí começa a fase chamada de instrução do processo, com o recolhimento de provas, solicitações de diligências e perícias. As partes e testemunhas também são ouvidas e a expectativa é que essa análise seja feita pelo Supremo ainda no primeiro semestre. Quando essa etapa acaba, o relator do caso, Alexandre de Moraes, elabora o seu voto e o julgamento só acontece depois que esse relatório é apresentado. Não há um prazo fixado em lei para isso. Caso Bolsonaro seja condenado, aí sim ele poderá ser preso. A estimativa é que a pena passe dos 30 anos de prisão, mas os professores de direito com que eu conversei me disseram que ainda é prematuro fazer essa projeção. Javier Milei fez na sexta-feira uma publicação na sua conta pessoal no X que promovia o lançamento de uma nova criptomoeda. Horas depois, o presidente da Argentina apagou a postagem. No bloco Além da Fronteira dessa semana, o Marcelo Montanini explica como o post do líder de extrema-direita se transformou num escândalo político. Como você disse, Milei impulsionou uma meme coin chamada Libra, que seria um projeto para incentivar a economia argentina, financiando pequenas empresas e projetos de startups. Ele forneceu na publicação no X, o ex-Twitter, o link da página para investir no ativo.
A criptomoeda supervalorizou e horas depois se desvalorizou. O presidente argentino apagou a publicação. Então, primeiro vale destacar que meme coin é uma criptomoeda inspirada em assuntos do momento ou de piadas, sem qualquer valor real. Segundo, essa prática fraudulenta de inflar artificialmente uma criptomoeda e logo na sequência fazer o resgate dos ativos é muito comum nesse universo cripto, tão comum que tem nome, é chamado de puxada de tapete. Depois do ocorrido, Milei disse que não estava ciente dos detalhes do projeto, mas o escândalo já estava posto e ganhou o nome de CryptoGate. O gabinete de Milei decidiu acionar o escritório anticorrupção para apurar se houve conduta imprópria de algum membro do governo, mas não foi o suficiente para aplacar as críticas. Milei é alvo de diversas ações judiciais por fraude, estelionato e outros crimes e de pedidos de impeachment. O presidente argentino nega que tenha agido de má fé. Essa, porém, não é a primeira vez que algo do tipo ocorre com Milei. Em 2021, quando era deputado, ele promoveu a CoinEx, que está sendo investigada por fraude. Na terça-feira, o jornal argentino La Nación publicou uma troca de mensagens entre os empresários envolvidos no esquema. Uma delas, o americano Hayden Davis, disse que faz pagamentos à irmã do presidente, Karina Milei, que é secretária-geral da presidência. A Casa Rosada não se manifestou. A jornalista americana Liz Pelly descortina num livro recém-lançado uma estratégia do Spotify para lucrar mais. O Antônio Mami conversou com a autora e explica o caso no bloco Tudo é Cultura dessa semana. Antônio, o que a plataforma fez para gastar menos com direitos autorais? Então, o pagamento de direitos autorais a grandes gravadoras sempre foi uma pedra no sapato do Spotify. Tanto que a empresa só foi registrar lucro pela primeira vez em 2024, 18 anos depois de ser fundada. Para isso, o Spotify investiu em várias estratégias para conseguir aumentar suas margens de lucro, como a curadoria de playlists e a personalização algorítmica, quer dizer, o aplicativo prevê o que você quer ouvir na sequência de uma música. E nesse meio tempo, o Spotify descobriu que a gente cada vez mais tem ouvido música como som de fundo para executar outras tarefas. E para que pagar direitos autorais altos para gravadoras se a gente nem está prestando atenção no que está ouvindo? O que Mood Machine, que é o livro da Liz Pelly, explica é como funciona um programa do Spotify chamado de Perfect Fit Content, algo como conteúdo perfeito. Em uma ponta, a empresa faz acordos com direitos autorais baixíssimos para produtoras que fazem músicas repetitivas e sem graça, usando o nome de artistas falsos. E em outra ponta, ela pressiona os editores do Spotify para inserir essas músicas em playlists instrumentais, de jazz, estudo, meditação e por aí vai. E qual que é a lógica disso? É que o Spotify paga os direitos autorais por cada reprodução de uma música. E à medida em que a gente já está treinado para ser cada vez mais passivo, botar uma playlist para rolar e nem prestar atenção no que está ouvindo, eles acabam empurrando essa música barata repetidamente para a gente. E Antônio, como isso afeta a música enquanto arte? A Liz Pelly diz que esse fenômeno dos artistas falsos é o resultado dessa estratégia do Spotify de moldar os hábitos dos ouvintes a playlists que denotam um certo estado de espírito. Ela diz que o streaming treina as pessoas a ouvirem playlists felizes, tristes, introspectivas, agitadas, e que isso diminui o valor e o papel do artista, desconectando os ouvintes de quem produz música. E que, além do impacto financeiro, existe também um impacto social e cultural, porque fazer música de qualidade se torna algo cada vez mais desestimulante materialmente. Eu procurei o Spotify para ouvir o que eles tinham a dizer sobre isso, e eles me responderam que a satisfação dos usuários é a principal preocupação da empresa. Eu perguntei também para a Liz Pelly de que forma os consumidores podem contribuir para a produção de música de qualidade. E ela disse que um primeiro passo é evitar recomendações automatizadas ou clicar na coisa mais fácil à disposição. Se você quiser ir mais fundo nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br.
Da mediação do Supremo no caso do embate sobre a tese do marco temporal, passando pela denúncia contra Jair Bolsonaro, que diz que ele liderou uma tentativa de golpe, pelo escândalo político argentino provocado por uma postagem de Javier Milei e terminando com os artistas falsos que inundaram uma plataforma de música, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, colaboração de Mariana Vick, edição de texto de Suzana Souza, participações de Isadora Ruppe, Marcelo Montanini e Antônio Mami, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbatti. Termina aqui mais um Durma com essa. Semana que vem a gente volta. Até!